A palavra de hoje é um título, é uma pergunta que eu quero fazer para você. A pergunta para você é o seguinte: está chorando por quê? Vamos ler a palavra do Senhor em João 20, versículo 11. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou, que eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o Pai e Pai de vocês. Estou voltando para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou tudo o que ele dissera. Interessante que Jesus, ele sabe de todas as coisas, sim ou não? Por que Jesus faz uma pergunta, parece que meio simples? Sendo que ele é aquele que sabe todas as coisas. Porque Jesus é tão humilde, e Filipenses diz que ele se esvaziou de si mesmo, não se apegou a ser Deus, e ele se diminuiu a forma humana, e como forma humana ele trazia uma realidade também humana. Uma pergunta tão simples, mas na verdade a pergunta não era para ele saber o porquê que ela estava chorando, porque ele sabia. Ele sabe de todas as coisas. A pergunta que Jesus fez: por que você está chorando, Maria? Era na verdade para ela responder e ela discernir o real motivo do choro dela. Sabe, a gente quando tem filho pequeno, que ele às vezes tem tudo, sei lá, ganhou um presente, passeou, sabe aquele filho assim, que a gente passou o dia inteiro passeando, fazendo alguma coisa, chega em casa, começa a fazer manha e começa a chorar. Aí tu pergunta para ele: cara, por que tu tá chorando? A gente acabou de passear, a gente fez um monte de coisa, tu tomou sorvete, comeu churros, te levei para ver isso, por que tu tá chorando? Porque às vezes a gente chora e a gente não sabe nenhum motivo. Por que estamos chorando? E agora, no decorrer da palavra, você vai entender o porquê disso. Porque Jesus não estava interessado em saber, porque ele já sabia. Mas o interesse de Jesus em perguntar era realmente para esclarecer para ela o motivo do choro. E eu tenho certeza que eu e vocês sairemos esclarecidos aqui, amém? Então vamos falar um pouco sobre o choro. O choro, gente, ele é algo temporário. Deus determinou para a vida humana que o choro é temporário, ele vai cessar. Ele é só durante essa vida terrena que estamos vivendo. Vamos ler Isaías 25, 8. Destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra, e a zombaria do seu povo foi o Senhor quem disse. Apocalipse 7, 17. Pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então eu entendo que na volta do Senhor, no dia do Senhor, no dia que Cristo for revelado,
enxugará nossas lágrimas. Lágrimas essas que serão derramadas no decorrer da vida, por vários, inúmeros motivos. Todos nós choramos de várias formas e por vários motivos, né? Só que ao ponto de Deus falar que vai cessar e não vai ter mais, e Ele sabendo que enquanto Ele não voltar, teremos momentos difíceis, aflições na terra, que nos farão chorar, Ele não nos deixa também desamparados. Em Romanos 12 e 15, Paulo fala assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. E em Mateus, Jesus fala o seguinte: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, nesse período terreno, carnal em que estamos vivendo, certamente o Senhor enviará alguém no momento oportuno para nos ajudar nos momentos difíceis. Teremos sempre alguém, algum amigo, alguém que vai estar do nosso lado. E se não estiver ninguém, Jesus prometeu que Ele estava indo, mas deixaria outro Consolador que ficaria conosco até a consumação dos séculos. Então pode ter certeza que se não tiver ninguém do seu lado, nos seus momentos de tristeza, o Espírito Santo estará do teu lado. Como que eu tenho certeza disso? Nos seus momentos mais difíceis, se Ele não estivesse, você não estaria aqui hoje. Com certeza você já tinha desistido da sua própria vida. Com certeza você tinha desistido do seu casamento. Se o Espírito Santo não estivesse na sua vida, com certeza você tinha desistido da sua profissão, tinha desistido da sua vida amorosa e achado que realmente ninguém iria te amar e era para você morrer sozinho, solteiro mesmo, porque nunca ia dar certo. Mas hoje você está aqui, cheio das bênçãos do Senhor, sabe por quê? O Espírito Santo não deixou de estar do teu lado. Você pode aplaudir o Senhor por causa disso? E o choro faz parte da vida. O meu pai sempre falou uma frase interessante. Meu pai e minha mãe é meu filósofo, né? Ele sempre fala uns negócios assim que tem que ser escrito. Ele sempre falou assim pra mim, ele me chama de Júnior, né? É um nome que eu não acho muito legal assim, me chamar de Júnior, mas tá bom. Vai ter gente que vai me chamar de Júnior depois do culto, eu já sei. E ele falava assim pra mim: Júnior, a vida é difícil. Ponto. A vida é tão, olha sério, a vida é tão difícil que nós já começamos chorando. Tu pensa assim, rapaz, com quem que esse homem estudou, né? Que a gente já começa, o bebê, ele transmite as suas emoções, as suas necessidades através do choro. Ele chora para se comunicar. A Ana ainda não aprendeu a pedir as coisas. Daqui a pouquinho ela vai estar apontando, né? Mas enquanto ela não aponta, a forma dela falar com a gente é no choro. E o choro, ele é da vida, o choro, ele é normal. Por isso que Deus já trouxe uma preparação, trazendo amigos, trazendo consolo, porque realmente iremos chorar por vários motivos. Chorar por tristeza, por injustiça, por abandono, chorar pela dificuldade da vida. Eu não sei quais são os motivos que a vida o faz chorar. Mas eu não estou falando somente do momento de choro, mas aqueles que choram também serão consolados. Mas também existe aquele choro que vem de intenções erradas. Porque o choro, ele está ligado às nossas emoções. O choro é uma expressão física de algo no nosso campo emocional acontecendo, e o choro é uma materialização de um pico de emoção, seja de alegria ou de tristeza. E pelo fato do choro estar ligado nas nossas emoções, aí que está o perigo. Porque o meu coração e seu coração é enganoso. Então podemos também chorar por motivos errados. Até porque, por algum tempo, nós aprendemos a romantizar o choro. Aprendemos que, talvez até em casa, quando crianças, que quando choramos e fazemos uma birrinha, é a forma do nosso pai fazer o que eu quero.
E a gente acha que essa forma de negócio também funciona com Deus. E romantizamos o choro, dizendo que o choro é espiritual. Não que não seja, mas que nem sempre vai ser. Porque o choro está ligado às emoções. A gente tem casos na Bíblia de pessoas que choraram e foram atendidas. Ezequias, o profeta foi lá avisar para ele que ele ia morrer. E ele chorou muito de tristeza. E pediu ao Senhor, Deus, poxa, eu sempre fiz tudo que eu pude para o teu reino e fiquei desesperado agora, eu não queria morrer. E Deus foi lá, entregou outra palavra para o profeta, ele voltou, tu vai viver mais 15 anos. Amém. Ana, por muitos anos, subindo ao monte com seu marido e Penina, cada ano que subia tinha um filho novo, um filho na mão, no colo, na barriga e um na cabeça. Todo ano um filho novo. E Ana não tinha. E ela foi entristecida com o tempo. E num período ela não aguentou mais, entrou no templo chorando. A Bíblia fala que Eli olhou para ela e pensou que ela estava bêbada, porque ela ficava com a boca tremendo e desesperada e chorando muito. E ela pediu ao Senhor um filho. E Deus atendeu o seu pedido. Mas Deus não atendeu o choro, Deus atendeu o pedido. Até porque o choro era genuíno. O choro era sincero. Porque também corremos o risco de chorar por coisas que estão desalinhadas aos planos do Senhor. Se levarmos a linha de raciocínio da criança mimada, que às vezes nós somos, a gente acha que por muito pedir ao Senhor e insistir e chorar, nós vamos ser atendidos. Só que Tiago 4 diz o seguinte, que nós queremos coisas que nós não temos. Não temos porque não oramos. E quando oramos, oramos da forma errada, porque estamos orando para os próprios prazeres. Não estamos orando para um plano alinhado com o Senhor. E é muito fácil você e eu imaginarmos que aquele que está pedindo algo, precisando de algo, e por algum tempo está sofrendo por aquilo, ele pode também chorar pedindo, mas não quer dizer que Deus vai atender o teu e o meu chorinho. Ele vai atender quando nós estivermos alinhados. O que a palavra diz? Quando você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo e eu farei. Então, muitos de nós não estamos vivendo no Senhor. Muitos de nós, a palavra de Deus não está em nós e nós estamos pedindo. E por demorar, às vezes choramos. Nossa, que lindo, ele chora na presença do Senhor. Nossa, como ele é espiritual. Não quer dizer que o choro não é um sinal validando a espiritualidade. A não ser que o choro seja sincero e só quem sabe é você e Deus. Então não romantize o choro. O choro não é um fast pass dos seus pedidos para Deus. O choro não é a via rápida entre você e a realização dos seus pedidos. Sabe o que é a via rápida da realização dos seus pedidos? Uma pessoa alinhada e posicionada diante do Senhor. Você pode ter certeza que se o seu choro, a sua noite está durando meses, dias, anos, e se você for sincero, como dizem Provérbios, Provérbios diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor. Saiba onde você está errando. Busque as suas atitudes, onde você precisa alinhar. E reconheça o Senhor nessas coisas. Certamente o Senhor endireitará as suas veredas. E você viverá uma vida próspera e abençoada na presença do Senhor. E quando você pedir, Deus vai atender. Porque você vai estar alinhado, você está no caminho alinhado. Está entendendo o que eu estou falando, amém? Então, nós temos esse perigo de também achar que o choro é um veículo mais rápido. Olha o que Mateus 6:6 diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta, ore a seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o Pai sabe muito bem o que vocês precisam, antes mesmo de
pedirem. Sabe o que Deus está falando para você? Não é você ficar fazendo birrinha, não é eu ficar fazendo birrinha, e não é eu querer botar Deus na parede e pedir e pressionar e fazer com que Ele faça, porque eu estou pedindo muito. Deus não é isso, sabe por quê? Ele sabe muito bem o que eu e você precisamos, antes mesmo de você e eu pedir. Ele é um Pai cuidadoso, amoroso, generoso. Ele é um Pai que deu o próprio Filho para morrer por mim, por você, sem que eu e você merecíamos, sem que eu e você fizéssemos qualquer coisa que nos tornasse merecedor ou validados diante dele. A palavra de Deus diz que, será que um filho pedindo um pão ao pai, o pai dará uma pedra? Com certeza não. Imagina o Pai Celestial de vocês, que é um Pai generoso, que daria e tem poder sobre todas as coisas. Então eu e você precisamos nos amadurecer, sabe por quê? Não é que eu estou criminalizando o choro, que agora nós vamos ser crentes maduros, secos, né? Que não chora, não. Mas nós temos que nos amadurecer, porque quem faz birra é criança pequena. Você quer chorar? Chore na presença do Senhor. Agora chore com motivos certos. Quer chorar? Você está triste? Seja você com a sua verdade diante do Senhor. Está desesperado? Está triste? Está desanimado? Está com vontade de desistir? Fala para o Senhor, abre seu coração para Ele. Certamente Ele vai te ouvir. Agora, birra, acabou aqui, em nome de Jesus. Amém? Quem está comigo aqui, amém? E Ele enxugará a nossa lágrima, gente. As aflições que nós passamos aqui na terra, as ardentes provações que Pedro fala, o período de grande provação que Paulo fala que seremos entristecidos, mas não seremos derrotados, seremos desgastados, mas não seremos derrotados. Nós precisamos nos apegar às coisas que não se vê, porque as coisas que se vê são transitórias, mas as coisas que não se vê são permanentes, são eternas. Essa luta que você está passando, esse problema sério que você está passando é transitório. O Deus que você serve é eterno. Está entendendo o que eu estou falando? Não. Esse momento que está fazendo você chorar, essa lágrima cessará. É o que eu costumo falar, talvez não vai dar tempo da gente ficar rico aqui na terra. Não vai dar tempo da gente emagrecer, ficar bonito, fitness. Não vai dar tempo da gente pagar o nosso carnê todo do carro. Não vai dar tempo de eu fazer a viagem do meu sonho. Mas vai dar tempo de eu e você levarmos muitas pessoas para Jesus. Se eu e você nos entregarmos para os planos dele. E lá, nas moradas celestiais, com o corpo glorificado, nós seremos mais bonitos e moraremos em grandes moradas celestiais. Você acredita nisso? Então vamos parar de gastar tempo com coisas terrenas e vamos começar a olhar para o alto? É isso que a igreja do Senhor precisa. E qual é o motivo do choro de Maria, desculpa. Interessante, vamos voltar lá para Maria, lá para o texto que a gente começou lendo. PH, sobe aí para a gente já ir trabalhando do meio para o final lá, vão lá comigo, me acompanha, meu amigo. Interessante que Maria, ela entrou no sepulcro de Jesus, desesperada, chorando muito. Chorando num nível que o próprio Jesus apareceu para ela e ela não discerniu. Se uma pessoa que você conhece há muitos anos falar com você lá de trás, sem você ver, você conhece ou não conhece? Pela voz, pelo tom de voz, opa, é tal pessoa. Se você vê uma pessoa que você não vê há anos, de longe, você reconhece ou não reconhece? É fácil reconhecer. Agora interessante, Maria que andou por 3 anos praticamente com Jesus, o próprio apareceu na frente dela, falou com ela. Como que ela não conseguiu discernir? O nível de choro estava tão grande que ela não conseguiu entender a cena. O que acontece comigo e com você é que nós nos ocupamos com as dores e esquecemos das promessas. Porque enquanto estamos num processo que o Senhor está promovendo a nossa vida,
provações são para que eu e você possamos ser aprovados no Senhor. E todo aquele que é aprovado está num novo nível. Só que as provações podem demorar um período, porque é um processo. Quando você está na faculdade, até você ser formado e ser colocado numa posição profissional, você precisa passar por um processo de estudo, de preparação. Para você conseguir uma colocação maior na sua empresa, você precisa de um período de experiência, você precisa ter um currículo. E nós, às vezes, esquecemos do que temos, do que carregamos, do conhecimento que carregamos, e abandonamos a caminhada por causa das pressões do momento atual. E Maria estava exatamente passando por isso. Ela ficou por 3 anos escutando a mesma coisa. O que Jesus falava? Um dia eu serei entregue, vou morrer, mas no 3º dia ressuscitarei. Ela sabia disso ou não? Sim ou não? Mas por que ela se desesperou e ficou tão perdida? Porque ela chegou a chamar Jesus de jardineiro. Será que não parece comigo e contigo? Que carregamos a palavra do Senhor, carregamos as promessas do Senhor, só que por causa das pressões do dia a dia, das incertezas de um mundo incerto, da insegurança de uma dimensão humana que realmente não é segura. A única segurança que nós temos se chama a rocha inabalável Jesus Cristo, o Senhor. Mas quando não estamos nele, tudo vai ser inseguro. E essa insegurança nos traz abalos sentimentais, aonde nós nos entregamos para essas inseguranças e incertezas e paramos de discernir o Senhor na nossa vida. Quantos cultos que eu e você entramos aqui, o Senhor vem pessoalmente falar comigo e com você. Quantas vezes nós entramos na igreja, ouvimos a palavra do Senhor, parece que a palavra foi para mim, parece que o pastor estava andando comigo a semana inteira e sabia o que eu estava vivendo. Saímos daqui até um pouco encorajados, mas na segunda-feira caímos novamente na tristeza e começamos a desacreditar de tudo que Deus vai fazer. Porque a gente acha que porque Deus falou agora, amanhã eu vou acordar com flores e passarinhos voando e cantando e tudo vai ser resolvido. Não sei se vai dar tempo, mas uma coisa tem que dar tempo para eu e você dizer sim para o plano de Deus. E Maria estava ali, chorando. Sabe por quê também? Porque a Maria e os discípulos, eles consideraram Jesus o tempo todo numa dimensão humana. Porque Jesus sempre veio com aquela fala de libertador, de salvador. E o povo de Israel vivia num contexto de tirania. O Império Romano estava sobre o povo de Israel, maltratando demais o povo de Israel. E quando aparece Jesus com essa fala de libertação, de salvação, de liberdade, muitos deles estavam considerando essa fala como assim, chegou o homem que vai nos tirar da tirania dos romanos. Isso é tão verdade que em Atos 1, os discípulos falaram isso para Jesus. Jesus ressurreto, andando com eles, olha o que os discípulos perguntam. Então Jesus, é agora que o Senhor vai nos libertar da força e do poder dos romanos? Vai dar o poder de novo para Israel? Jesus não veio. O poder de Deus não está diminuído ao tamanho de apenas resolver problemas humanos. Jesus veio resolver um problema muito maior, que era a condenação eterna da minha e da sua vida, que eu e você não tínhamos como resolver, não tínhamos condições e talvez nem muito interesse nisso. Ele veio resolver um negócio que ninguém poderia fazer. E Maria, por considerar apenas a dimensão humana de Jesus,
quando viu Jesus preso, ele foi preso, mas tudo bem, ele vai arrumar um jeito. Tanto que os discípulos tentaram lutar, Pedro cortou a orelha, Simão cortou a orelha do soldado, e Jesus foi lá, peraí, tirou a areia da orelha assim, colocou como se fosse um lego. Olha, o que é para Jesus? É nada. A dimensão humana para Jesus é algo resolvido. A sombra de Pedro curava. Então, a atuação espiritual do Senhor para a nossa vida material, ela é um estalar de dedos. Mas a expectativa dos discípulos e de Maria era humana sobre Jesus. Não só deles. O ladrão que estava do lado de Jesus falou: ei, se tu é Deus mesmo, de verdade, salve-se aí. E aproveita e tira a gente daqui também. Porque a expectativa de todas as pessoas naquele lugar sobre Jesus era uma expectativa humana. Porque se Jesus considerasse apenas a expectativa humana, jamais ele suportaria as dores que ele suportou. Porque ele não olhou para você e para mim com expectativa humana, mas sim com expectativa eterna. Ele não veio só para tirar a tua dor de cabeça, só para tirar a tua doença, ele veio para salvar o teu espírito e a tua alma para o céu. Ele não veio só para me dar uma casa, ele não veio só para me dar uma promoção no trabalho, ele não veio só para me abençoar ricamente, financeiramente, ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos. E a expectativa humana sempre estava em pauta. Então o choro desesperador de Maria, o abandono dos discípulos, todos eles voltaram para suas vidas normais. Uns foram para o campo, outros voltaram para a pesca, outros foram embora para Emaús. Porque sempre temos a tendência de olhar Deus nas lentes humanas. Tudo bem. Maria, diante de Jesus da cruz, ela deveria pensar: não, ele vai fazer alguma coisa. Ele vai pular dali, ele vai dar uma cambalhota, e vai se curar tudo na hora, e vai bater nos soldados, e vai dar tudo. Não é Marvel, gente. Não é os Vingadores. Não é o Wolverine. Então chega a hora final, onde Jesus morre. E a tristeza dos discípulos e de Maria realmente era uma tristeza e um choro partindo de um coração ferido e decepcionado na expectativa humana sobre Jesus. Porque aquele que por anos pregou, curou, fez coisas extraordinárias e prometeu coisas extraordinárias, agora simplesmente morre e não faz nada. Porque Jesus se diminuiu e se humilhou tanto que nem uma palavra disse, como uma ovelha levada ao matadouro, muda. E morreu, foi sepultado, e Maria estava ali, provavelmente chorando muito, na sexta noite, o sábado o dia inteiro, e domingo de manhã, ela volta para o sepulcro, aonde provavelmente na mente dela, ela iria ver um corpo todo talhado, machucado, de um homem humano que não superou as suas expectativas. E ao chegar lá, por causa do envolvimento emocional, não conseguiu discernir a voz do Senhor. O próprio Jesus apareceu para ela e ela chamou ele de jardineiro. Quantos de nós estamos diante do Senhor, o Senhor está visitando a sua vida, e você está chamando ele de qualquer outra pessoa menos de Senhor? Ele está falando coisas que fazem todo sentido para você, mas você está tão ocupado com as suas emoções e as suas expectativas humanas que Deus, Ele nem faz muito sentido. Sabe quando a gente
está passando por um período difícil e a gente ora e a gente fala assim, eu nem vou orar mais porque Deus nem me escuta. Olha o tanto de tempo que eu estou passando com esse problema, até hoje nunca foi resolvido. Eu não acredito que eu vou sair dessa vida. Olha, quantos de nós falamos frases assim? Estamos como Maria, desesperada por Jesus. O Jesus homem, o Jesus humano. Mas quando Paulo fala assim, pare de se apegar às coisas que você vê, porque elas são apenas transitórias. Se apega àquelas que você não vê, porque elas são eternas e permanentes. Sabe o que Paulo estava falando? Você e eu estamos indo atrás e procurando no meio dos mortos aquele que está vivo. Quantas pessoas estão perdidas no caminho da vida porque se decepcionaram com a expectativa humana sobre Deus e agora estão procurando na vida qualquer outra forma de alegria e de forma de vida, porque estão procurando lá onde Deus não está. Estão procurando na cova onde tem mortos, que na verdade Jesus não está mais ali. Se Maria realmente entendesse o que Jesus falava durante os 3 anos que ficou junto, quando Jesus morreu, tudo bem, era uma cena muito terrível, mas com certeza no domingo ela ia chamar Mateus, João, Pedro, bora, acorda cedo, vamos preparar uma ceia, porque Jesus disse que ia morrer, mas ele disse que também iria ressuscitar. Está vendo como é que é difícil a gente acreditar em toda a promessa? Não seria muito mais sábio da parte dela estar preparando a ceia do Senhor para receber Ele ressurreto? Imagina a festa que Ele iria fazer. Não, gente, Jesus falou por 3, peraí gente, para de chorar, deu, para de chorar, o desespero, para. Vamos pensar, lembra? O que Jesus falou para a gente? Eu vou morrer, mas no 3º dia ressuscitarei. Hoje é domingo, daqui a pouco Ele vai aparecer. Isso é fé, gente. Isso é fé. E fé não está ligada à minha emoção e à sua emoção. Muita gente liga fé no emocional. Fé não é emoção, fé é entendimento. Fé é saber que as coisas que não se vê estão preparadas e prontas no Senhor. Fé é um fundamento firme onde não se abala diante do que eu estou vendo, porque eu não me apego ao que eu vejo, eu me apego ao que eu não vejo, porque o que eu não vejo já está pronto, é a palavra do Senhor. E o que Jesus falou? Eu vou morrer, vou ser humilhado, vão me abandonar, mas no 3º dia eu vou ressuscitar. Quem sabe você já recebeu essa palavra do Senhor. Você já sabe o que vai acontecer. A Bíblia é tão linda que ela é o spoiler da vida inteira. Ela conta do início ao fim tudo o que vai acontecer. Mas onde nós estamos? No meio do caminho, chorando e ocupados com as nossas emoções e expectativas humanas. Estamos paralisando tudo que poderíamos estar vivendo no Senhor, porque preferimos estar com os olhos tão cheios de lágrimas que nós não conseguimos nem discernir o rosto de Jesus. Mas Jesus está aqui para falar para você, minha palavra está de pé. O que eu falei sobre você ainda está vivo. O processo realmente vai ser difícil. Jesus estava... A expectativa de Maria era de um Jesus destruído, de um corpo ensanguentado, de um rosto desfigurado, de muita sujeira no sepulcro. E ela chegou lá e só viu luz. Ela chegou lá, e o que mudou a perspectiva de Maria? Quando Jesus chama ela a atenção, Maria! E na hora ela muda, tu vê que ela muda, ela fala assim, Rabone, opa, agora eu discerni. Aí ele dá uma palavra, vai, e fala tudo que você está vendo. Eu tenho certeza que hoje é um dia de virar uma chave na sua vida, onde você vai parar de se ocupar com o seu choro, mas agora você vai se posicionar diante do que o Senhor quer para a sua vida, apesar do choro. Não vou te enganar,
não vai parar de ter dor, não. Eu não posso romantizar que vai ser tudo maravilhoso, lindo, good vibes. Não, porque nós temos dois grandes inimigos contra nós mesmos e o diabo. Vai estar sempre rodeando, vai estar sempre provocando. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo.